Mas gosto também de não ter muitas coisas, né? Até hoje eu só tenho 4 pratos, 4 copos. Agora é que eu vou começar a comprar um pouquinho mais de coisa, né? Olá, pessoal. Estamos começando mais um Chega de Pipipi. Aqui é a Juliana Pequena e hoje a gente vai direto ao ponto com Vivi Magalhães. Obrigada, Vivi. Bem-vinda. Imagina, Ju. Honra estar aqui com você. Nossa. Legal. Quero dizer para vocês que essa é a segunda vez que a gente grava, né? E a Vivi gentilmente vai gravar uma segunda vez, que a gente teve um papo super legal da outra vez. E meu microfone deu problema, parecia que eu estava dentro de uma caixa de abelha fazendo correspondência de guerra no Jornal Nacional dos anos 90. Ficou horrível. E aí eu falei, Vivi, no meio das mudanças, enfim, muito obrigada pela gentileza, Vivi. Imagina, Ju. Que legal. E assim, a gente se conheceu, Vivi e eu, numa pós que a gente fez, Vivi é psicóloga, pós-graduada em dinâmica dos grupos, e há mais ou menos um ano mudou totalmente a vida, né? E foi se aventurar aí como imigrante, mãe, aprendendo um novo idioma e tudo mais, a gente vai falar disso. A gente se conheceu nessa pós, e a Vivi era minha, tipo, meu espelho e minha antagonista, porque a primeira impressão é assim, nossa, que menina chata, quer comentar sobre tudo. E, na verdade, todo mundo que me conhece fala, nossa, que menina chata, tudo ela quer comentar. Então, rolou essa antipatia, essa amizade logo de cara, e é uma pessoa que eu super aprendo, que eu curto pra caramba, e sempre que possível a gente troca algumas coisas, né, Vi? Sim, sim. E é super recíproco, né, Ju? Porque a minha impressão com você também foi exatamente a mesma, né? Quem que é essa menina, né? E a Ju começou na pós depois de mim. Só que o dia que ela começou, eu não estava. Então, quando eu voltei para o grupo, ela era a pessoa que eu nunca tinha visto na vida e estava lá comentando sobre tudo, dando opinião sobre tudo. Eu botei a mãozinha na cintura e falei, oi, como assim? E aquele tempo, né? Ué. E aí, bom, e aí começou, e aí desde então, isso foi em 2016? Foi 2016? 2015, 2016 mais ou menos, muita coisa mudou, né, Vim? E como o Foi, tempo nossa, muito. você virou mãe, enfim, né? Um monte de gente virou mãe no grupo. E Exata. eu quero começar, né, já direto ao ponto, falando dessas mudanças. Assim, eu acredito muito que a gente, seres humanos, né, a gente gosta muito do que é familiar. Nosso cérebro evoluiu assim para gostar do que é familiar. Então, normalmente, a ideia inicial, quando a gente precisa fazer uma mudança, é não querer. E você pegou a mudança, abraçou a mudança, beijou a mudança na boca, assim, se mudou de país, foi para a Suécia, você está aprendendo um idioma totalmente diferente, virou mãe, está tentando lidar com tudo isso, trabalhava em empresa, tinha uma carreira super consolidada, mudou tudo. Como que não surta diante de mudanças que às vezes são... Essa não foi inesperada, você quis ir, né? Como lidar, então, com essa decisão de enfrentar esse novo? É difícil, é difícil. E realmente, eu mudei bastante. Eu gosto muito assim de desafios. Na verdade, eu gosto muito de estar bem, de estar feliz, sabe, Ju? Então, sempre que eu percebo que ali não está legal, eu tenho muito medo de mudar, mas eu não me paraliso, porque eu gosto de ficar bem, né? E assim, a gente surta às vezes, e às vezes cansa também de mudar, né? Às vezes eu falo, ai meu Deus do céu, eu quero a minha zona de conforto de volta, sabe? Chega de ficar se desafiando, né? Mas assim, eu penso, a minha motivação é muito isso, sabe? Eu vou crescer com isso, eu vou me sentir melhor fazendo essa mudança, sabe? Sabe? Viviane, porque a gente às vezes deposita esse acolhimento da mudança nos outros. Um apoio de um amigo, um apoio do marido, um apoio da família. E, gente, isso muitas vezes vem, muitas vezes não vem. Então, eu preciso sentir esse acolhimento muito meu. Eu vou ficar bem com essa mudança, eu vou ficar bem fazendo esse movimento. Vai ser difícil. Você acha que você vai conseguir? Você, Viviane, com você, mas você vai dar conta disso, né? Você vai realmente ficar feliz? E vou, sabe? E nada também, um pensamento que me conforta muito é que nada é uma prisão, sabe, Ju? Eu posso mudar e eu posso me arrepender e eu posso voltar posso, sabe, dar um passo para frente, eu posso dar um passo para trás. Eu não gosto também de me sentir presa nos meus sonhos ou pelas minhas escolhas.
né? Quando eu deixei o meu emprego, né? Trabalhei 10 anos em RH e saí e fui montar um consultório de psicologia 10 anos depois de ter me formado. Eu fui com a cara e com a coragem e fui. Eu falei, não, eu vou me dar um ano para viver essa experiência. Se não der certo, eu volto de alguma forma. Se não, ok, bola para frente, né? Então, eu também não gosto de pensar que tudo é uma prisão, sabe? Mudei de país, eu tenho que ser feliz na Suécia. Não, se aqui me encher o saco, se eu não gostar mais daqui, eu pego minhas coisas, eu volto para o Brasil, né? Então, isso também é algo que me ajuda muito nesses processos de mudança, sabe? Sentir que nada é uma prisão, que nada também é. A gente também. Não é porque a gente conseguiu uma coisa que a gente deseja muito que a gente tem que ficar preso nisso. Tem dias que também não é legal, tem dias que você se arrepende, mas, né, a gente tem que colocar ali na média, né? Tá, eu tô mais feliz, tô menos feliz, ainda tá valendo a pena, então eu procuro fazer sempre essa análise também, né? Eu estava conversando, falando com você agora, eu estava conversando com uma amiga esses dias, e ela falou exatamente isso. Ela trabalhou muito para alcançar uma posição X numa empresa, e quando ela chegou lá, ela se viu totalmente assim, nossa, mas não era isso que eu queria. E aí essa culpa do tipo, mas eu trabalhei muito para isso, eu investi não sei quantos anos da minha vida nisso, né? Então, essa possibilidade de entender que os nossos desejos mudam, de que os sonhos mudam também, de repente, que ela sonhou 10 anos atrás não era aquilo que ela quer hoje, porque os valores mudaram, porque ela mudou, enfim, né? Acho que isso é uma boa maneira de encarar, não ter tanto esse peso. Já que eu escolhi, agora eu engulo, né? Sim, não, é que nem a maternidade, né? Tudo bem que nunca foi meu grande sonho da vida ser mãe, mas eu desejei ser mãe, eu quis ter a minha filha. E quando eu tive momentos assim que, tipo, cara, não é uma experiência legal, mas não é tão legal. Tem muito perreio, tem muita coisa que é difícil, que é complicada. E aí eu pensava, não, mas você desejou tanto isso, né? Como assim você não gosta de ser mãe nesse momento ou nessa parte, né? E não, isso acaba ficando pesado, né? Então, até os nossos desejos, até aquilo que a gente deseja, também tem um lado B, né? Nunca é 100%, né? Acho que não existe uma situação na vida que seja um carimbo de tipo, nossa, é 100% de felicidade, 100% de garantia de que tá tudo bem, que vai ser sempre legal, que vai ser sempre feliz, né? Então tem os momentos mesmo. Até aquilo que a gente deseja, né? Não é 100% legal, não é 100% gostoso ou gostoso o tempo inteiro, né? E tá tudo bem também ser assim, né? A gente acolhe também essa parte, né? Eu vi uma coisa legal no seu perfil, é que você fala muito de uma vida real, às vezes da maternidade real, o que é o real de ser imigrante, o que é real de tentar um movimento novo na carreira, enfim. E vai um pouco contra do que normalmente a gente está acostumado, principalmente em mídias sociais, de uma glamorização, às vezes, de situações que não são tão glamorosas. Mesmo, por exemplo, a mudança. Eu acho maior chato mudar, não gosto de mudanças. Nossa, Mas as pessoas, super. às vezes, se você fala isso, nossa, né, você é uma pessoa que fica estagnada, enfim, a gente tem alguns estereótipos em relação à maternidade também. Você acha que as pessoas querem saber desse real? Ou a gente está muito viciado numa fuga dessa realidade, não faz de conta do tipo, olha como é legal eu malhar pra caramba, gente, é chato horrores malhar, assim, olha como é legal, enfim, tô citando exemplos do que eu acho chato, mas assim, poderia ser qualquer coisa nessa bolha. Você acha que as pessoas querem o real ou você acha que a gente gosta um pouco de se iludir? Eu acho que tem as duas coisas, Ju, e aí eu acho que vai de perfil para perfil. Então, falando de mim, assim, né? Não tenho muitos seguidores nem nada, né? Mas eu sinto que os conteúdos que eu trago quando eu falo da vida real, quando eu conto um perreio que aconteceu na minha vida, ou quando eu falo de alguma experiência minha, né, fora desse mundo perfeito, tem um engajamento legal, sabe? Eu sinto que tem uma troca bacana, tem mais visualizações, né? Usando assim como um termômetro. Então, para as pessoas que me seguem, que eu tenho ali dentro da rede social, eles gostam quando eu trago esse tipo de conteúdo, porque a realidade ela cria uma conexão com as pessoas. Né? Quando a espontaneidade, a realidade, né? Porque existe uma identificação, né? Assim também como o outro lado também tem, né? Senão não teria um monte de influencer aí que, sei lá, tem gente que come na frente e tem gente que, olha, não sei, tem público para tudo hoje em dia, né? Mas eu acho que a realidade está ganhando um espaço muito grande, porque também as pessoas estão meio sacudas dessa positividade, dessa imagem, elas
eu acho que tem muita gente já se tocando que, cara, não dá para ser isso na vida, sabe? E também muita gente adoecendo por consumir esse tipo também de produto, né? Então, eu acho que existe sim um movimento buscando um pouco mais a realidade das situações. Para mim, funciona muito quando, mesmo eu como psicóloga, às vezes, né, a gente não foi muito treinado para falar da gente ou para mostrar alguma coisa, mas eu acho que é interessante a gente partir da nossa experiência para trazer um exemplo, né, principalmente alguma coisa de perreio, alguma coisa assim, porque somos humanos, né? Não tem. A única diferença é que eu tenho um diploma e uma especialização numa área, mas é todo mundo ser humano, né? E eu escolhi falar disso, né? Da realidade do ser humano, né? Criar um personagem. Teve algum feedback que você, não vou dizer assim, ficou assustada, mas algo que você falou, nossa, acho que eu tenho que ajudar essa pessoa, intervir, alguma situação assim que você te surpreendeu? Porque às vezes, assim, quando a gente fala da realidade, às vezes vem pessoas falando de situações, principalmente também nos vídeos que eu faço, às vezes a pessoa fala e às vezes vem coisas um pouco pesadas, assim, e aí você não imagina que aquilo veio daquela pessoa. Tipo, nossa, mas eu achava que a vida dela estava totalmente perfeita agora. E Uhum, isso te surpreende. Teve uhum. algumas situações assim com você também, desse tipo de feedback? Sim, sim, sim. Principalmente assim de colegas de trabalho, acho que uma parte que me surpreendeu muito, né, que eu via que era uma coisa muito mais intocável, corretinho, certinho, e aí você começa a compartilhar algumas coisas, poxa, não, eu me identifiquei com isso, então me surpreendi algumas pessoas também que me escrevem e abrem problemas assim bem críticos, e aí eu sempre direciono, você precisa entrar em contato com alguém para conversar sobre isso, né? Que né, quando a gente abre, né, a pessoa ela se identifica com aquilo e aí acaba compartilhando com você, né? Então Sim, acontece sim. legal. Ouvi outra coisa que a gente estava falando da outra vez, era do seu aniversário. Você vai fazer ou você fez 40? Eu fiz 40, Fez 40. quarentei de quarentena, né? Quarentei na Exato, pandemia. exato. E eu acho que, assim, a gente tem na nossa sociedade alguns scripts de acordo com a idade, né? Então você vai, como se fosse na escola, assim, ó, grade curricular. Aí você tem que cumprir Sim. determinados níveis em cada fase da sua vida. E eu acho que todo mundo já sentiu em algum momento uma pressão pela idade que tinha. Eu tô próxima a fazer aniversário também, Inferno Astral tá aqui, então eu choro, olhei a planta, tô chorando. Ai, Daquele jeito, sim, sim, Pisciana, sei. ai gente, sua planta cresceu, ela era pequena, desse jeito. E aí, eu acho que. E aí vem essa pressão do tipo, nossa, mas eu tô com essa idade, será que eu já não deveria ter isso? Será que eu não deveria ter aquilo? Para o homem também, né? Que, sei lá, vai fazer 40, você não. Peraí, você não tem um carro, você não tem uma casa, você não tem uma família, você não tem isso, né? E isso às vezes pode ser muito pesado, assim. Eu queria saber como que foi essa virada de chave. Das mulheres tem o trintei, né? Nossa, trintei, faz aquele drama, tal. Aí tem aquelas bexigas que você tem que comprar para colocar o número, né? Então, assim, como que foi essa virada de década, essa virada de chave na sua vida? Ai, Ju, olha, antes de fazer o 40, eu tava numa super autoestima, porque eu falei, eu vou fazer 40 e eu tô bem, tô gatona, né? Para quem não tem dinheiro, para quem não é rica, tá tudo bem, tá? Tô linda, tô gostosa, tô nossa, né? E aí eu fiz 40 e aí combinou da gente de ser uma mudança que eu fiz para Estocolmo. E aí, assim, eu não sei se é ou não, mas uns hormônios meio doidos, assim, porque eu fiquei numa tristeza meio que bem estranha, assim, sabe? Eu tenho ansiedade, né? Eu tenho diagnóstico de ansiedade, mas eu nunca tive uma tendência à depressão, então eu nunca fiquei muito período assim triste, né? E eu fiquei muito introspectiva, assim, fiquei muito. E ainda mais por estar aqui sozinha, sem poder elaborar isso com as amigas, né? Porque quando você senta numa mesa e, ai, amigas, né? A gente que é mulher, a gente precisa estar junto nisso, né? E não ter essa troca, né? Eu fiquei um pouquinho assim, meio fora da casinha, assim. Não vou falar para você que não. Foi um pouquinho difícil, aí depois foi melhorando. Mas existe uma confusão assim de pensamentos veio para mim, sabe? Muito essa dualidade de tipo, nossa, é muito.
eu sou muito foda, meu. Eu fiz 40, eu tive coragem de sair do Brasil, de mudar a minha carreira e de vir para cá, e tô aprendendo tudo. Tô levando um estilo de vida que eu nunca tive antes. Eu saio para ir no mercado de bicicleta. Eu nunca pensei que com 40 anos eu fosse ser esse tipo de pessoa que sai para correr e tal, que está aprendendo um outro idioma. Nunca pensei nisso na minha vida, e isso é surpreendente para um lado muito bom. E às vezes também muito para um lado ruim. Que às vezes eu penso, cara, eu tenho 40 anos, eu ainda tenho que aprender um idioma para começar a trabalhar, meu, enfim, minha vida no cu, às vezes eu penso, né? Eu falo, cara, o que eu fiz? Eu tô com 40 anos em me enfiar aqui, sabe? É muito essa dualidade de sentimentos, Ju. Eu fico mais no bom, eu geralmente me sinto melhor, mas tem vezes também que eu me sinto tipo, caramba, gente, o que eu vim inventar de fazer isso agora? Velha, você vai inventar de fazer isso, sabe? Essas coisas assim que vem. Que são falas, talvez, nossas, falas da sociedade, falas dos nossos pais, enfim, entra um monte de vozes aí dentro. Eu percebo, assim, de que eu fui ficando com o tempo mais gentil, até com os meus pais, sabe? Porque, assim, eu tenho 35, vou fazer 36, e eu, às vezes, paro, assim, para pensar, cara, com 30, minha mãe tinha 3 filhos para criar, numa situação financeira muito difícil, sem, assim, fazendo malabarismo para arrumar o que comer. Eu, quando foi meu aniversário de 30, meu maior dilema era que música eu vou colocar no karaokê, sabe? Para eu cantar, assim. Então, a gente tem essa expectativa, principalmente quando a gente era criança, de que, com 35 ou com 40, depois dos 30, a pessoa tem que ter algumas coisas resolvidas. E aí eu falo, cara, não resolvi um monte de coisa ainda. O que eu faço, né? Então você começa a ser mais gentil com os outros, talvez tentando ser mais gentil com você, porque você entende de que tem processos na vida da gente que o relógio biológico, infelizmente, ele não respeita. E a vida ela não está dentro dessa caixa de tempo que a gente criou, sabe, assim, de que, não, aqui eu estou resolvida nisso, aqui eu já alcancei isso. Lógico que espera-se que a experiência e a vivência de algumas coisas ajude a gente a elaborar outras um pouco mais facilmente. Mas não é essa receita pronta, né? Acho que a gente fala muito do controle, né, Vi? Sempre nas nossas conversas, essa necessidade de controlar é muito nossa característica, assim. E eu acho que esse envelhecer é isso, é não ter controle das coisas, é não ter controle do nosso colágeno que tá caindo, assim, vai caindo. Toma banho, exatamente, Ju. Exatamente. Eu acho que os anos vão passando e a gente vai aprendendo exatamente a isso, sabe? Abandonar certos controles e viver aquilo que a gente precisa viver, viver o que dá para a gente viver, viver da forma que nem, meu corpo não tá do jeito que eu queria que tivesse. Ok, mas também tá bom também, e vamos se alegrar com isso de alguma forma, porque a gente precisa se movimentar, né? A gente precisa seguir. Então, eu não estou vivendo a vida que eu imaginei. Tá, mas tá ruim mesmo, né? Tá, não tá? Então a gente precisa ir abandonando aquela programação, né? Eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo e a gente vai se autoconhecimento, mais a gente vai abandonando dessa programação do que eu preciso, do que eu quero, do que eu tenho que ter, do que eu tenho que fazer. A gente vai abandonando isso e vai vivendo, o que eu tenho, né? O que a vida está me trazendo? A gente vai olhando menos para o que a gente quer e mais para aquilo que está chegando, né? O que está chegando em mim, né? O que a vida tem me oferecido nessa idade, né? Quais são as oportunidades que estão aparecendo para mim? Não as que eu controlo, mas o que está chegando, né? Vamos viver isso, né? Então eu acho que vai dando um pouco mais de tranquilidade para a gente enxergar essas menos controlar e olhar mais para aquilo que está chegando, com um pouco mais de calma, viver mais no hoje, viver mais no presente. Eu acho que isso é bacana quando a gente consegue, né, com o nosso autoconhecimento, né, olhar assim em volta. Esse é um movimento que eu tenho feito muito. Essa experiência de vir para cá, a Suécia, ela tem uma eu sinto muito assim, né? A gente que mora no Brasil, a gente é treinado com módulo de sobrevivência, a gente tem que correr atrás de tudo. Se a gente não corre atrás, cara, a gente não tem, a gente tem que estudar, a gente tem que estudar muito,
a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que fazer muito movimento para ter as coisas, né? Muito, muito. Senão a gente não tem, principalmente aí a gente vai, se você é de uma família pobre, lá, né? E aqui é um país mais assim, tipo, calma, você precisa fazer esse passo a passo, isso, isso, isso. Se você fizer isso, 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 você vai ter X coisa. Você não precisa fazer muito movimento, sabe? Então, para mim, isso tem sido, para mim, para o meu marido também, na dinâmica dele trabalhando, sabe? Tem sido muito interessante olhar isso, tá? O que eu realmente preciso fazer? Não estou falando do que eu quero, do que eu acho que eu tenho. Que a gente vem com essa fobia, essa fobação, sabe? Não. Dando um exemplo, aqui o estudo é de graça, né? Então, eu tenho que me inscrever no SFI, eu espero ser chamada. Eu vou ser chamada, eu vou começar a estudar. Não tem que, mas eu tenho que mandar mais e-mail para alguém, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para furar a fila? Não tem isso. Você senta e espera, sabe? Eu quero ser psicóloga aqui. Eu já sentei e conversei com uma pessoa que ela me deu um direcionamento, assim, sabe? Ó, você é imigrante, o que você tem que fazer? Aí ela já me mostrou o passo a passo, tipo, você tem que estudar, depois você vai estudar isso, depois é isso, e aí você vai ser psicóloga. E acredita, é só isso que você deve fazer, sabe? Então, eu estou aprendendo a desacelerar um pouco, a fazer tanto movimento e a realmente olhar para aquilo que realmente eu preciso fazer e focar nisso e depois dar um outro passo e depois dar um outro passo, sabe? Sim, acho que você fala bastante isso, né? Brasil é módulo sobrevivência, né? E é muito isso, do tipo, ah, tá, mas eu tenho que acordar às 5 da manhã para uma fila? Não, você não precisa, né? Acho que o Brasil, a gente. Isso, Tudo a gente vê muito sangue nos olhos, assim, sabe? No trabalho. Aqui eles têm uma cultura de vida, assim, que é da Escandinava, que eles chamam que é o logon, que é uma palavra que significa no meio. Então, mais ou menos aí bem de modo resumido, né, é que você não deve ser nem mais e nem menos que ninguém. Você deve ser no meio. Então, se você começa a trabalhar, você não tem que chegar e, tipo, fazendo. Você tem que fazer o que pediram para você fazer e ponto, sabe? É isso. Quero isso aí. E uma coisa muito importante, você deve fazer o que a sociedade espera que você faça, você tem que seguir as regras, e é isso que você deve fazer. Você não deve fazer a mais, por que você vai fazer a mais? Sabe, quando eu comecei a estudar, eu tinha isso, eu já queria fazer toda a lição, tal, não sei o que, a professora, tal, mas faça essa bem, depois a gente vê a outra, sabe? Então, isso para mim tem sido uma experiência bem interessante de ter esse desaceleramento, né? E eu acho que a gente precisa perceber esses momentos na vida também, né? Quando que a gente está fazendo muito movimento, né? Acho interessante. Muito legal, Vi. Nossa, difícil, viu? Ainda mais a gente que está aqui ainda e a gente cresce com isso, né? Essa meritocracia, tipo, faça mais enquanto eles dormem, sei lá o quê, sabe? Essa coisa Isso, de, nossa, cansei só de falar. trabalhe enquanto eles durmam, durma enquanto... Enquanto eles trabalham, que é os que falam o negócio tudo errado. Gente, vocês entenderam o ditado aí, tá? Dá um Google e descobrem. Eu sou péssima para ditados, eu falo tudo errado. Nome de filme, eu falo tudo errado. Chapolin colocado, né? Mais vale 2 pássaros. Vi, a gente está indo para o fim já, e uma coisa muito bacana do seu perfil, que eu adoro, é a dica de filme que você dá, de música, de série. Então agora, vamos fingir que você vai para o BBB. E você só pode levar, ó, que ideia besta, né? Você só pode levar um filme, um livro e uma música. Eu odeio esse tipo de desafio, porque eu não sou seletiva, tenho muita dificuldade de escolher, mas eu estou colocando esse desafio para você agora. Um livro, um filme e uma música. Meu Deus do céu. Um filme. É aquele, acho que talvez eu fale o nome, mesmo se nada der certo, aquele que tem o Adam Levine, que tem o... Esse filme tem tudo que eu gosto. Tem Nova York, tem Adam Levine, tem o Mark Ruffalo. Eu esqueci o nome dele em inglês, mas eu amo esse filme. Ele tem um astral lindo, tem músicas lindas, tem uma amizade linda, ele fala de um amor e de uma amizade. Eu amo de paixão esse filme. Sempre vejo. Cara, um livro. Olha,
Eu não sei, tem tantos livros assim que mudaram assim a minha vida, mas acho que eu vou falar de um livro que eu li quando eu era criança, se chama Poliana. É um livro de uma menina que ela era órfã, e eu me lembro de ler esse livro e de ficar imaginando muito, né? Principalmente sobre questões, olha, já pensava, sabe, sobre a mulher, sobre ser menina, sobre ser sozinha, né? Sobre é um livro muito muito bonitinho. Nossa, me veio na cabeça, fazia tempo que eu não lembrava desse livro, né? O da Anne Frank também foram coisas assim que hoje parece meio boba, mas que quando eu li assim para mim trouxeram muitas reflexões. Mas acho que o Poliana é mais. E música, ai, Ju do céu, como que eu escolho, gente? Uma música, cara, seria uma música do Bon Jovi, lógico, né? Que é Sim. meu melhor amigo da vida, meu melhor amigo. Nós temos uma relação íntima, é que ele não sabe o quanto que ele já me ajudou na vida. E você Tá sabe que louca, eu né? passei a seguir ele por causa de você, porque você postou uma foto dele que ele estava de cabelo branco, assim, eu falei, Bon Jovi envelheceu. Aí eu fico vendo, toda vez que você posta falar, Bon Jovi tá fazendo alguma coisa, olha, vem ver livro com o Bon Jovi. Mas é que eu falo que ele é meu amigo, que eu tenho uma relação com música, eu sempre escuto música para tudo, e Bon Jovi eu escuto há 30 anos, então todos, quando eu tô feliz, principalmente quando eu tô triste, então, sabe, eu falo que ele é como se fosse a voz de um amigo, porque eu já escutei tanto na minha vida, que quando ele canta, né, e as letras dele não tem nada de profundo, não tem nada de nada, não, eu tenho completa, mas eu gosto muito e a voz assim de um amigo. Então seria acho que These Days que quando ele tocou no show eu me emocionei de um nível que eu não lembro nem assim o que eu fiz, mas acho que seria uma música que eu levaria para escutar sempre ali, né? Meu amigucho. Bon Jovi, se você estiver assistindo agora, tá? Manda um oi pra Vivi, porque ela é sua fã. Super. Ô, Vi, obrigada pela conversa aí de novo, pela disponibilidade. Ai, Ju, imagina, é sempre uma delícia falar com você, conversar com você. Está sendo uma delícia acompanhar seu canal, seus conteúdos maravilhosos. Tem muito, muito para falar, para acrescentar. Então, para mim é uma honra estar aqui participando. Super, super, super te admiro. Legal, e é recíproco, Vi. E quem tá, chegou até aqui, obrigada pela companhia de vocês. Agora eu tenho um canal no YouTube, demorei só 10 anos, estou um pouquinho atrasada, só 10 anos atrasada que eu criei um canal no YouTube, mas segue lá, Chega de Pipipi. E no Spotify eu tô mais rápida, tô só uns 2 anos atrasada, mas pode criar lá. É isso, pessoal, um beijo, fiquem com Deus e siga meus bons. Obrigada, Vivi. Vou parar Nada, imagina.